Estamos com a Letícia aqui no encontro em Goiânia com o Eduardo Sabag. Letícia, tem algum ponto que você buscava uma resposta, que o Eduardo trouxe essa clareza para você, sem você precisar de passar isso para ele? Principalmente sobre a resposta do anjo da guarda. Então, assim, eu tinha muitos questionamentos internos e o que ele trouxe foi a chave, a resposta. Então, é muito bom. Que bacana. Então, ele trouxe a resposta do seu anjo da guarda. Sim, a sensação de estar ali com ele é inexplicável. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Espiritismo Raiz de nosso irmão Eduardo Sabag. Meu nome é Jack Darsa e eu sou aqui de Brasília. Algum tempo atrás eu realizei uma live com o Edu falando sobre questões a respeito da teologia, cristianismo primitivo, doutrina espírita. E após isso, então, ele muito gentilmente nos convidou para que nós gravássemos vídeos para que ele postasse no canal Espiritismo Raiz. Então nós já realizamos a palestra sobre o Sermão do Monte e a partir daí o Edu veio com uma ideia muito bacana, que eu realizasse palestras sobre os apóstolos. Então na semana passada nós iniciamos essas nossas palestras, iniciamos com Paulo de Tarso. Hoje então iremos falar sobre Simão Pedro, a rocha. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de te convidar para que você se inscreva no canal Espiritismo Raiz do nosso irmão Eduardo Sabag. Se inscreva também no meu canal do YouTube, Jack Darsa. Se inscreva no canal do Eduardo Sabag do Instagram, Eduardo Sabag. E no meu canal do Instagram, Jack Darsa. No caso, no meu canal do Instagram, eu realizo 3 lives semanais. Terça-feira nós temos o Evangelho no Lar, seguido de meditação guiada. Na quinta-feira temos estudo sistematizado do livro Renovando Atitudes, de Hamed. Na sexta-feira temos o estudo sistematizado do livro Amor e Sexualidade. É uma compilação de artigos de Joana de Ângeles falando sobre relacionamentos humanos como um todo, sempre às 20 horas. Dito isto, vamos então à nossa fala de hoje. Vamos falar sobre Simão Pedro, o alicerce da Igreja de Jesus, considerado como o primeiro Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus, considerado o braço direito de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Vamos conhecer um pouco e falar, sem dúvida alguma, de uma forma muito breve. Assim como na semana passada, quando eu falei sobre Paulo de Tarso, é muito difícil, porque aí a gente precisaria 2 horas ficar falando, seria um seminário, e a proposta aqui não é essa. A proposta é simplesmente pensar algumas questões, algumas particularidades da vida de Simão Pedro. A primeira particularidade, sem dúvida, que nós sabemos que Pedro ele já possui uma idade avançada quando ele conheceu Jesus, quando ele foi chamado por Jesus para ser o seu apóstolo. Então ele já contava aí mais ou menos com 42, 43 anos. Para a Palestina do século I era já uma idade avançada. O que eu quero dizer com isso? Que na época de Jesus a expectativa média de vida era de 40 anos. Peraí, quer dizer que você está dizendo que ter 40 anos na época de Jesus era como se hoje tivesse 80, se a expectativa média de vida for nossa? Mais ou menos isso. Porque a taxa de mortalidade infantil era imensa e as pessoas elas desencarnavam por questões muito simples. Então, às vezes um dente inflamado iria levar ao desencarne. Então, Pedro já estava em uma idade avançada, digamos assim. Ele não era mais um garoto. Por isso que as pessoas se casavam tão novas na época de Jesus, bem no início da adolescência, e tinham muitos filhos. Na época da Palestina do século I e no Império Romano como um todo, somente para nós termos ideia, a taxa de mortalidade infantil era tão grande que para que a sociedade como um todo tivesse um crescimento demográfico, as pessoas precisariam ter, em média, 6 filhos, devido à imensa taxa de mortalidade infantil. Mas não viemos aqui falar sobre isso, não é verdade? Vamos então pincelar algumas questões teológicas do cristianismo primitivo, dos pais da igreja e, sem dúvida alguma, da doutrina espírita, que nos traz um manancial imenso de informações. Basicamente, hoje nós vamos nos apoiar muito na doutrina espírita. Então, a nossa primeira tirada hoje vai ser do livro Boa Nova,
capítulo 3, intitulado As Primeiras Pregações. Exatamente quando Jesus ele vai chamar Simão, que é o nome de Pedro, Simão, mais tarde, só que ele vai ser intitulado Pedro, e André, seu irmão. E nós vamos ver então aqui no capítulo 3 do livro Boa Nova, Psicografia de Chico, pelo Espírito Humberto de Campos, Jesus falando: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Veja que ele já começa falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Lá na palestra que eu fiz sobre o Sermão do Monte, disponível aí no canal do Edu, a gente falou sobre esse contexto de reino de Deus ou reino dos céus. O que ele queria dizer exatamente com isso. Só que mais à frente tem uma questão singular. Olha o que Humberto de Campos nos diz. Refletia Pedro, que homem seria aquele, onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar. Olha que coisa interessante. É porque às vezes nós pensamos que, porque eles eram todos ignorantes, pescadores, homens muito simples, rudes, com pouco intelecto, sem dúvida. Mas não quer dizer que não fossem espíritos muito evoluídos. Afinal, para estar ao lado de Jesus, a mim que ele não ia chamar. Então, sem dúvida, os apóstolos foram pessoas que tinham de uma espiritualidade muito grande, ok? Vamos deixar isso bem claro. E Judas, teologicamente falando, curiosamente falando também. Evangelho segundo Mateus capítulo 19, versículo 28. Jesus vai dizer que quando ele fundasse o reino, quando o reino de Deus fosse fundado, haveriam 12 cadeiras para cada um dos apóstolos. E isso é muito complexo, teologicamente falando, para os estudiosos da crítica textual, porque está ali presente. Então Jesus está englobando, incorporando Judas naquele conceito dele ser um dos 12 principais que estariam junto, dirigindo, vamos dizer assim, o reino de Deus ou o reino dos céus. Então vamos ver aqui que Pedro, ele já nos traz uma informação interessante. Então ele já tinha uma lembrança, a alma dele, ela já se lembrava de Jesus. A minha ignorância é imensa e eu desconheço que tem alguma literatura espírita falando de alguma vida de Pedro antes do Cristo. Eu desconheço. Pode ser que exista. Eu realmente desconheço. Se houver, por favor, deixe aí nos comentários para que a gente saiba, ok? A partir daqui, a gente vai então entender um pouco quem era Pedro. Pedro era pescador, ok? É uma questão básica. Morava em Cafarnaum, uma aldeia minúscula no tempo de Jesus, uma aldeia com aproximadamente 1000 pessoas. Só foi recentemente, é a coisa recente do século XIX, que conseguiram comprovar que no tempo de Jesus, Cafarnaum era habitada. Então, arqueologicamente, é uma descoberta recente. E vamos ver que ele basicamente era pescador. Ou seja, ele já nasceu pescando. Vamos dizer assim, as pessoas elas adentravam na profissão muito rapidamente. Mas vamos ver então, estudar agora um pouco como era a personalidade de Pedro, né? A personalidade de Pedro. Nós vamos ver, por exemplo, que no capítulo 6 do livro Jesus no Lar, a gente vai ver uma questão muito interessante. O título é Os Instrumentos da Perfeição. Eu estou com uma câmera interessante que, olha só, eu viro para cá, ela me segue. Eu viro para cá, ela me segue. É interessante essa câmera, né? Ela é uma câmera inteligente. E no capítulo 6 do livro Jesus no Lar, é uma compilação de 50 artigos. Compilação não, são 50 capítulos narrando peculiaridades, particularidades da vida dos apóstolos e de Jesus. E é espetacular. E aí, aqui a gente já tem uma noção mais ou menos. Pedro está chegando para conversar com Jesus e antes ele tinha tido uma briga, uma discussão com um tio e um primo. E aí olha o que Pedro fala. Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Então a gente já vê que Pedro, ele tinha as suas particularidades sim. A despeito dele ter um coração extremamente amoroso,
ele era também um homem rude, explosivo de seu tempo. Então ele era muito forte, veemente. Isso a gente já vai ver e vamos ver adiante em outras literaturas essas características de Pedro. A partir daí, vamos ver que onde vai surgir dele deixar de ser Simão Bar Jonas. É interessante essa colocação. Que Bar quer dizer filho em aramaico, em hebraico é Ben. Então Simão Bar Jonas era Simão, filho de Jonas. As pessoas geralmente as pessoas não tinham sobrenome. Então ela era conhecido como fulano, filho de fulano, ou fulano de algum lugar. Então você seria Jesus de Nazaré, Simão Bar Jonas, Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Maria Madalena, João, filho de Zebedeu. Então sempre vai ser dessas duas formas que as pessoas eram conhecidas, para saber mais ou menos de que as pessoas estavam se referindo. Então, em Mateus capítulo 16, versículo 16, nós vamos ver uma questão muito importante, muito importante. É o primeiro momento, teologicamente falando, que Jesus se reconhece enquanto Messias, ou seja, o enviado de Deus, o ungido de Deus. Assim como o rei Davi e o rei Salomão foram. E vamos deixar muito claro, Messias não é Deus. Eu já falei isso aqui em outro vídeo, não sei qual. Jesus ele era conhecido pelo título de Jesus Cristo. Lembrando que Cristo vem de Christos em grego, que quer dizer Mashiach em hebraico, Messias em português, o enviado, o ungido, o escolhido. Ele não era conhecido como Jesus Theos. Theos é Deus. Ele não era conhecido como Jesus Theos. Ele era conhecido como Jesus, o Messias, o enviado de Deus. Então vamos ver em Mateus capítulo 16, versículo 16, Jesus está conversando com seus apóstolos e ele está perguntando, quem os homens dizem que eu sou? E aí eles dizem, Elias, o João Batista, algum dos profetas. E aí Jesus se vira para eles e fala assim, e vós, quem vós dizeis que eu sou? Pedro, então, eu imagino Pedro se virando para o Cristo e dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, você é o Messias. Você é aquele que a gente estava esperando, que as profecias dizem. É a primeira vez. Então é Simão que vai fazer essa colocação. E aí Jesus vai falar, no versículo 17 e 18 de Mateus capítulo 16. Bendito és tu, Simão, porque foi Deus que falou com você. Simão Bar Jonas. E a partir dele vai falar, e eu te chamarei de pedra, Pedro, rocha, e sobre esta rocha edificarei minha igreja. Lembrando que igreja quer dizer eclésia, em grego, reunião de pessoas. Então, por exemplo, nós temos uma religião denominada Assembleia de Deus, eclésia, igreja de Deus. Igreja quer dizer exatamente isso. Não é o nome de uma religião, não é o nome de uma casa, de uma instituição. Não, é uma reunião de pessoas. Então, nesse vai ser o primeiro momento. Então, a partir daí, Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, ele passa a ser chamado de Simão Pedro, ou simplesmente, como chegou até os dias de hoje, Pedro. Não existe São Simão Pedro. É São Pedro, né, que as pessoas dizem como um santo, e aí nos referindo aos nossos irmãos das outras denominações cristãs. Então, essa questão ela vai surgir aqui, ok? A partir daí, o que a gente vai ver? Em uma outra situação, no roteiro de Jesus, no capítulo, estou pegando a minha cola ali, no capítulo 12, mais uma vez, o roteiro de Jesus é um livro fantástico. É um livro que ele possui aproximadamente, se eu não me engano, 60 capítulos, e ele é uma compilação das psicografias de Chico, do Espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, sobre Jesus. Então o irmão nosso chegou e fez uma compilação, colocou nesse livro, com exceção do livro Boa Nova, porque o livro Boa Nova é todo sobre Jesus. Mas nos outros livros de Humberto de Campos ou Irmão X, tem um texto aqui, outro texto ali, então alguém chegou e compilou tudo. E no capítulo 12, existe uma história que Jesus vai pedir para Pedro, para ele fazer um favor, ir socorrer uma moça. E aí Pedro vai e volta, e Jesus, e aí, socorreu? Ele, não,
socorrer ninguém, não. Por quê? Aí ele começou a falar do pai da moça, da mãe da moça, do irmão da moça, da moça. E aí no final, Jesus fala uma coisa muito interessante. Jesus fala assim: Pedro, só te pedi que auxiliasse. Olha, Jesus falou assim: olha, eu só pedi para você ir lá ajudar a moça. Eu não pedi um relatório da família, porque ele fala: eu conheço a família. Ele falou: não estou te pedindo, eu só pedi que você auxiliasse. Então, mais uma vez a gente vê uma das características de Pedro. Então, ele não vai ser arrogante, prepotente, orgulhoso, como, por exemplo, falamos no vídeo da semana passada, Paulo de Tarso. Mas ele vai ser, sim, irritadiço, rude, bastante rude. Tipo, um homem de poucas palavras, vamos colocar nesse sentido. A partir daí, a gente vai ver, tanto no livro Boa Nova, capítulo 26, quanto no livro Primícias do Reino, no capítulo 9, 19. Ou eu estou olhando para cá ou para cá. Para cá é porque eu tenho um cronômetro para ver quanto tempo eu estou falando, porque se deixar eu vou ficar falando aqui até amanhã. E aqui eu precisei fazer uma ordenação, porque são muitas questões e eu não quero deixar nada de lado. Então nós vamos ver a famosa negação de Pedro. Então nós estamos na última ceia e Jesus vai dizer que Pedro vai o negar 3 vezes. E efetivamente isso ocorre. Jesus, ele é preso. Pedro, ele tenta uma reação. Ele vai tentar uma reação. Ele corta a orelha do soldado Malco. E aí vem a famosa fala de Jesus. Porque com quem com a espada fere, com a espada será ferido. Mais uma vez o Cristo nos deixando a lei de ação e reação, de causa e consequência. E ele é preso. Após isso, então, Pedro, junto com João, ele vai até onde Jesus estava preso para tentar obter algumas informações. E aí nós vamos ver que por 3 vezes reconhecem Pedro. Então, primeiro reconhecem pelo sotaque. Então, é que nem aqui no Brasil nós temos sotaques, e aí você fala: você é desse lugar, você é daquele lugar. Então, reconhecem ele, reconhecem também porque reconhecem que ele estava com Jesus. Então, por 3 vezes, Pedro nega. E ele sai desesperado dali. Ele sai desesperado. E é interessante, deixa eu ver se eu acho essa passagem. No livro Boa Nova, no capítulo 26, Jesus fala, está aqui a negação de Pedro. Jesus fala uma coisa que é linda, 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 linda. Olha o que ele diz. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ele está falando sobre a nossa fragilidade humana. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Eu acho essa passagem lindíssima, porque ele está querendo dizer assim para Pedro: tá tudo bem, calma, tá tudo certo. Eu sei o que você vai fazer, mas tá bom. Pedro, então, ele vai se recolher extremamente acabrunhado, envergonhado, com remorso, um extremo remorso por ter efetivamente não tido a coragem para se reconhecer enquanto seguidor de Jesus e, quem sabe, sofrer as mesmas penalidades que ele sofreria. Então, Pedro, ele tem medo, como um homem comum daquele tempo, uma barbárie tremenda, ele teme por si mesmo. Simples assim? E é simples assim. A partir daí, o que nós vamos ver então? Algumas questões interessantes. Então, isso que nós falamos foi sobre, durante a vida de Jesus, Jesus morre. Então, nós vamos ver, após isso, Jesus aparece ressuscitado para os seus apóstolos, Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 19, e após isso tem o evento do Pentecostes. A partir do momento que Jesus ele aparece para os seus apóstolos, muitas pessoas dizem que Jesus nasceu para Pedro depois que ele o negou pela 3ª vez. Eu, na minha profunda ignorância, eu tenho uma opinião diferente. Por que eu tenho... as pessoas dizem, quando que Jesus nasceu na sua vida? Para Pedro foi quando depois dele ter negado Jesus 3 vezes. Na minha ignorância, me perdoem quem pensa assim, e perdoem o meu raciocínio diferenciado, para mim não foi nessa ocasião. Por que você está falando isso, Jack? Por um simples motivo. Ele permanece escondido. Simples assim? Ele negou Jesus.
Mas ele não foi na crucificação como João foi e Tomé também estava presente. No livro Boa Nova, capítulo 28, nós vamos ter essa informação. Tomé estava disfarçado, presente. Ele não foi. Ele se esconde. Quando Jesus surge, aparece pela primeira vez e diz que a paz convosco, ele está ali escondido. Então Jesus, essa história de Jesus nasceu para Pedro na hora que ele negou ele pela terceira vez. Na minha muito ignorante opinião, não. Foi só na ressurreição na carne. Vamos deixar claro o que é o contexto de ressurreição para nós espíritas. Nós não acreditamos que Jesus ressuscitou dos mortos, ou seja, que ele depois de morto, o corpo dele veio à vida. Não, o que nós entendemos é que Jesus, depois de morto, foi uma aparição tangível. Eu não vou adentrar esse campo, porque eu precisaria de 45 minutos para falar sobre esse tipo de aparição tangível, de efeito físico. Nós não vamos adentrar esse campo agora. Mas é aí que Pedro, ele se agiganta. É nesse momento. E aí acontece uma coisa impressionante. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19, capítulo 5, versículo 29. 2 sermões de Pedro. Lembrando que em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, vai dizer que Pedro e João, eles eram indoutos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles não sabiam ler nem escrever. Ok? Era isso que... Esse era a interpretação naquela época. Então eles eram analfabetos, como era mais de 90% da população. Eu já falei isso aqui em outro vídeo também, não sei do Sermão do Monte, acho que foi no do Sermão do Monte. Então, Atos 4, 19, 5, 29, os 2 primeiros sermões de Pedro. E nesses 2 momentos vão acontecer coisas semelhantes. Guardas do templo querem prendê-lo e falam assim: olha, a gente aprendeu e matou seu mestre. A gente vai fazer o mesmo com você. E nas 2 Pedro responde mais ou menos da mesma forma. E é aí que Pedro se agiganta tremendamente. Ele vai dizer: perguntai a vós mesmos se devo ouvir antes a voz de Deus ou a vossa. Pronto. Pedro simplesmente, ele não teme mais a morte. Aí nasce o grande apóstolo do cristianismo, que vai liderar a Casa do Caminho, antes de entregar a liderança para Tiago Menor, após a morte de Tiago Maior. Já falamos isso também aqui em um outro vídeo. Então, ele se torna o líder daquela seita judaica. Qual seria a seita judaica? Os homens do caminho, que seguiam as ideias de um profeta desconhecido, galileu, vindo lá da longínqua Nazaré, que morreu entre 2 ladrões, crucificado, e que eles diziam que era o Messias. Então, Pedro, ele simplesmente acabou. A partir daí, a vida dele toma um outro rumo. Eles fundam a Casa do Caminho. Pedro, João, Filipe e Tiago Menor, irmão, filho de Alfeu. E aí, a partir daí, então, filho de Alfeu, segundo a nossa própria literatura espírita, ok? Não, teologicamente falando, há muita discussão, porque teologicamente falando, o segundo líder da Casa do Caminho, após Simão Pedro, era Tiago o Justo, não Tiago Menor, ok? Mas não vamos adentrar nesse contexto teológico, espírita, porque não é o foco aqui. Hoje estamos para falar de Simão Pedro. Pretendemos falar sobre os outros apóstolos. Esse foi o convite que o Eduardo nos fez. Acolhemos uma gratidão imensa e aqui estamos nós. Então Pedro, a partir dele, se agiganta. Ele se torna o líder da Casa do Caminho, os homens do caminho, que praticavam uma caridade desconhecida para o judaísmo de então. A partir daí, então, eles vão começar a acolher os excluídos da sociedade. Então as pessoas eles vão simplesmente cuidar das pessoas. Eles vão... Naquele tempo, as pessoas... Não existia muito isso. Havia uma ignorância imensa em relação às doenças, por exemplo, em relação a uma série de coisas. E aquela casa, então, se torna uma casa de caridade. Então, primeiramente com Pedro, João, Tiago, Menor e Filipe. A partir daí, nós vamos ver o quê? Uma outra passagem muito bonita, muito, muito, muito bonita. Eu acho que eu já falei ela aqui também. Pedro está adentrando o Templo de Jerusalém. É 3 horas da tarde.
a hora nona, porque naquela época, a hora primeira era 6 horas da manhã. Então, portanto, a hora nona, 3 horas da tarde. E Pedro está adentrando o templo de Jerusalém pela Porta Formosa, junto com João, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 9. E ali tem um paralítico de nascença. E ele estava todo dia ali mendigando. E ele se vira para Pedro e pede uma esmola. Ele não olha para eles. Olha que coisa interessante. Pedro se vira para ele e diz: olha para mim. Agora imagina, como seria Pedro? Temos poucas informações, mas sem dúvida ele teria barba espessa, grande, que era o comum, era o natural. E com certeza ele tinha uma complexão física muito robusta, porque ele era pescador. Então ele estava acostumado a empurrar o barco para o mar, puxar o barco de volta, remar, estender a vela, jogar a rede, puxar a rede com os peixes. Então, sem dúvida, como ele já tinha mais de 40 anos, uma vida sendo pescador, sem dúvida a complexão dele devia ser bastante robusta. E esse homem extremamente rude, mãos extremamente calosas, se vira para esse mendigo e fala assim: olha para mim. E aí aquele mendigo olha e Pedro se vira para aquele mendigo e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E eu imagino ele dando a mão para aquele paralítico. E o paralítico, tipo, de nascença. E ele dando a mão, as pernas completamente esquálidas, e ele, tipo, o que esse cara quer fazer comigo? E ele pegando aquele homem e puxando. E o homem se ergue, se firma e sai a pular. Mas Pedro deixa muito claro: eu não tenho ouro nem prata, tipo assim, eu não tenho nada para te dar, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno. Lembrando que não é o Nazireu. Nazireu é uma seita judaica. Nazareno, porque ele vinha de Nazaré. Maria de Magdala, ela era Madalena, ela vinha de Magdala, ok? São questões diferentes. Então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu imagino essa cena, a força daquele homem. Eu imagino a força daquele pescador de homens fazendo aquele mendigo se levantar. E sem dúvida, é uma passagem apostólica, evangélica, que, sem dúvida alguma, ela realmente me emociona muito. Nós vamos ver a seguir, voltando agora de novo para o livro No Roteiro de Jesus, capítulo 46, vai ver uma questão que Pedro, ele não era um ser que tinha muita piedade, compaixão pelas pessoas, não. Ele era rude, ele era do jeito dele. Tipo assim, olha, eu sou um coração bom, mas eu sou meio bronco. Eu acho que ele era meio tipo parecido comigo, sabe? Eu sou meio bronco. Então, e as pessoas vinham ali e ele estava sempre reclamando. E estava sempre criticando as pessoas. Tá vendo fulana que está aqui? Ela fez não sei o quê. Tá vendo aquele fulano ali que está aqui? Ele fez não sei o quê. Ele fazia isso. Então, mais uma vez, nós vamos ver a personalidade de Pedro. Por que é interessante a gente conhecer? Porque nós vemos que o Pedro, o principal dos apóstolos, dos 12, ok? Então, tivemos 14 apóstolos. Primeiro 12, Jesus morre, Judas se mata, não é? Judas Iscariote se enforca. Então, colocam o 13º apóstolo no lugar, que é Matias. Mas a partir daí vai surgir o 14º apóstolo, Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios. Mas entre os 12, entre os que conheceram Jesus, que foram chamados por Jesus para o seu apostolado, Simão Pedro, ele era a figura de destaque. E é para a gente entender, para a gente ver que fala assim, nossa, tá aí, ele era tipo, ele a despeito de ser um espírito muito evoluído, e sem dúvida seria, mas ele era um homem, em muitas questões, um homem do seu tempo. Okay? Então, ou como, por que não dizer homem do nosso tempo, né? Ele tinha suas fragilidades humanas e que ao longo do tempo, Pedro vai desencarnar no ano 67 da nossa era, aos 80 anos, e com o tempo, porque vejam, ele conheceu Jesus com 42, 43, já era um homem feito, já era um homem de idade avançada, vamos dizer assim, para os dias de hoje. A partir daí então, ele, para ter uma mudança de conduta, de atitude, já iria requerer dele uma força muito grande e somente o tempo.
Sem dúvida, a gente sabe que com o tempo, Pedro, conforme a velhice, a idade realmente avançada de Pedro, vai chegando, sem dúvida alguma, ele vai mostrando quem ele realmente é, o espírito que ele é. Vamos ver o que mais que nós temos para falar de Pedro. Sim, a partir daí, vai haver um fato muito intrigante na vida de Pedro. Pedro resolve visitar Paulo na igreja de Antioquia. E Paulo está ali com Barnabé, e eles conviviam ali com as pessoas que não eram judias, os gentios. Toda pessoa que não fosse judia era considerada um gentio. Portanto, seriam idólatras, pagãos, em sua grande maioria gregos, romanos. E Pedro está convivendo com eles muito bem, até que chegam emissários de Tiago lá de Jerusalém. E a gente sabe, eu vou falar isso quando nós fizemos o vídeo sobre Tiago, Tiago era quase um fariseu. Quase. Por Tiago, não existiria o cristianismo, não existiria a religião cristã. Se a decisão estivesse nas mãos de Tiago, não existiria o cristianismo. Ele era muito aferrado às leis judaicas, extremamente radical nesse sentido. E vamos ver então que quando esses emissários de Tiago chegam, o que Pedro faz? Ele se afasta do convívio com aqueles gentios. Então está lá em Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 12, e aí, capítulo 2, versículos 11 a 20. 11 a 21. E aí então, Paulo simplesmente chama a atenção dele na frente de todo mundo. Fala assim, que hipocrisia é essa? Peraí, você estava convivendo aqui com a gente, de boa, e de repente chegou o pessoal lá, os enviados de Tiago, e agora você se aparta da gente? Como assim? Não está registrado somente em Gálatas, está registrado também no livro Paulo e Estevão. Olha a fala. Aí que a gente vê a grandiosidade da pessoa. Porque eu sempre digo assim, você só se mostra grande quando você se faz pequeno. Olha a fala de Pedro. Ele não se defende. Olha que coisa interessante. Ele fala assim: tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Olha, vê se não é uma coisa linda. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. E a seguir, então, ele faz uma advertência. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Ele não discute. E logo a seguir, reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me as vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. E ele já muda de assunto. Olha que coisa impressionante. Eu acho essa passagem, assim como Atos 3,6, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te, anda. São essas passagens que, sem dúvida, me tocam muito o coração. Que a gente vê que ele era realmente uma rocha. Ele era, sem dúvida, um homem como poucos. A partir daí, qual vai ser o outro grande momento na vida de Pedro? No ano mais ou menos, entre 48 e 51, ok? Há divergências teológicas e a gente não vai adentrar de novo nesse campo, mas lá pelo ano... Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, entre o ano 48 e 51, tá bom assim? Vamos deixar desse jeito. Paulo se dirige com outros companheiros à igreja de Jerusalém, no que é conhecido como Concílio de Jerusalém. Ele não é conhecido como verdadeiramente um concílio. Por que é um concílio? Concílio é chamar as igrejas de todos os lugares, de grandes líderes, juntar tudo. Aí você é um concílio da igreja. Mas ele era o primeiro, só tinha eles e eles mesmos. Então, mas é chamado, se você for, é chamado de Concílio de Jerusalém. É o Concílio de Nicéia que, vamos dizer assim, entre aspas, teologicamente chamando, do ano de 325, é considerado o primeiro concílio ecumênico. Mas, no ano, por aí, 48, 51, é realizado o Concílio de Jerusalém. O que Paulo quer? Paulo quer, de uma vez por todas, fazer com que
as ideias de Jesus, e aí eles já eram chamados de cristãos, deixa de ser uma seita dentro do judaísmo. Como os fariseus, os saduceus, os nazireus, os essênios. Falou, chega, não quero mais isso. Eu quero que a gente possa tirar a seita de dentro do judaísmo. Ou seja, o que Paulo está propondo? Vamos fundar uma nova religião. É por isso que eu, na minha mais completa e absoluta ignorância, na minha opinião, eu acho, eu acredito, eu raciocínio que foi Paulo quem fundou o cristianismo. Né? Existem muitas discussões, mas é Paulo que faz isso. É Paulo quem faz isso. Então, ele promove essa reunião e Tiago e os seguidores de Tiago imediatamente dizem que eles têm ideias diferentes. Eles falam, não, para ser seguidor do Cristo tem que ser circuncisado, tem que seguir todas as regras judaicas. E qual era a ideia deles? Alguns vão dizer, inclusive, vamos pegar todos os ensinos de Jesus e incorporar o Antigo Testamento. E aí Paulo entende o que aqueles homens aferrados à lei mosaica querem. Com o tempo aquilo ia desaparecer. Jesus ia ser só mais um profeta dentro dos 46 livros da Bíblia judaica. E Paulo, ele defende veementemente. E é Pedro quem vai então tomar a decisão. Porque tem Tiago de um lado, Paulo do outro, cada um com os seus companheiros de ideal e Pedro no meio. E é graças a Pedro, que a gente vai ver então que ele dá o voto dele, vamos dizer assim, para Paulo de Tarso. E a partir daí então, não é mais exigido basicamente nada daqueles seguidores. E é aí então, nessa data, que é fundada uma religião, ainda que provavelmente eles nem soubessem disso, tipo, então a partir de hoje tem uma nova religião. Não, era só algo que eles queriam. Assim como as epístolas de Paulo jamais pensou, eu vou escrever uma carta aqui para Tito, para Timóteo, para os filipenses, e lá no século XXI o pessoal vai estar lendo. Ele não pensava isso. As cartas dele eram diretrizes para as igrejas ou conselhos para os amigos. Então, basicamente era isso. Então, a partir desse momento, eles se desvinculam do judaísmo. E isso é algo grandioso, tanto que chegamos até hoje. É a partir daí, então, que temos a separação entre judaísmo e cristianismo. Nasce uma nova religião. O que mais nós podemos fazer? Pedro, durante a vida dele, ele escreveu 2 epístolas. Existem discussões teológicas sobre se as epístolas foram de Pedro ou não. Eu não vou adentrar igualmente nesse contexto, mas temos algumas falas interessantes de Pedro que a maioria das pessoas desconhecem. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer que o fim da fé é a salvação da alma. Oi? Ele vai dizer isso, que a finalidade de você ter fé, de você acreditar, de você ter um alicerce espiritual na sua vida é a salvação da sua alma. Olha que coisa interessante. E é interessante como muitas pessoas não acreditam na vida após a morte. Existem, inclusive, denominações cristãs que não acreditam. Existe, inclusive, um livro que foi lançado recentemente por aquele que é, na minha opinião, na minha muito ignorante opinião, o maior teólogo e historiador do cristianismo primitivo vivo. O nome dele é Bart Ehrman. Ele escreveu um livro intitulado Heaven and Hell, Céu e Inferno. Não tem ainda no português, ele é muito recente, mas é um livro espetacular. E ele não é cristão, ele é agnóstico. Mas ele já foi um cristão fundamentalista. Ele, na sua juventude, estudou no The Moody Bible Institute, que era basicamente a escola mais rigorosa, radical, ortodoxa, fundamentalista cristã do tempo dele, e depois ele se torna agnóstico. Por causa dos estudos, ele passa a não aceitar mais os dogmas, mas também não é o caso. E ele vai defender a tese de que os judeus e os cristãos não acreditavam na vida após a morte. Com um imenso respeito por nosso irmão, assim como ele não acredita em Deus, ele não acredita, ele é agnóstico, ok? Então, esse é um pensamento equivocado, porque tanto os judeus, vamos ver os fariseus principalmente, no Novo Testamento, Jesus falando muito claramente sobre a vida após a morte, mas também não é o foco do nosso estudo aqui hoje. Então, é porque eu adoro, né? Se deixar, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Então, 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 9, ele vai falar, a finalidade da fé é você salvar a sua alma. Olha que coisa interessante.
E é exatamente isso, né? Você leva dessa vida a vida que você leva. É a tua conduta diária que vai determinar, que vai ser o seu testemunho perante o Cristo. Então, basicamente é isso mesmo. Na sua segunda epístola, capítulo 2 Pedro 3:8, é uma fala também de Pedro, que ele vai falar, porque para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. É uma colocação teológica, também não vamos adentrar essa questão. Rapidamente, por que ele faz essa colocação? Porque as pessoas estavam esperando que o tal reino de Deus, reino dos céus, ocorresse naquele momento, né? Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 1, Jesus vai dizer que muitos dos que ali estavam com ele estariam vivos ainda naquela geração, vendo o reino de Deus chegar, o reino dos céus. Então, interpretações teológicas diversas a esse respeito. E uma fala de Pedro muito interessante, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16, ele vai falar sobre as cartas de Paulo. E ele fala o seguinte, entre as quais há muitos pontos difíceis de se entender. Por que eu estou falando isso? É porque existem questões nas cartas de Paulo que são difíceis de entender. E às vezes eu já vi, nós espíritas, muitas vezes vemos as cartas de Paulo e a gente acha que Paulo, lá no século I, era um espírita do século XXI. Só que não. Então existem muitas variantes no estudo da crítica textual das epístolas de Paulo, e Pedro vai deixar isso claro, ele vai falar assim, gente, tem coisa que nem eu estou entendendo o que é que ele está dizendo. E efetivamente tem certos conceitos, passagens complexos de se entender, algumas passagens assim às vezes um pouco perdidas. Também não vamos adentrar esse foco agora, porque aí nem no vídeo do Paulo de Tarso eu fiz, porque já entra na teologia profunda, e isso é desnecessário, não é necessário realmente. Então Pedro, ele vai se colocar ali como o voto que vai fazer com que nasça uma nova religião. A partir daí, então, a partir das epístolas, nós vamos ver a morte de Pedro. No livro Antologia Mediúnica de Natal, no capítulo, se eu não me engano, Presente de Natal, se eu não me engano, e vamos ver então que no ano 67 da nossa era, Pedro, aos 80 anos, ele vai ser crucificado. E conta a história da morte dele. Como ele é crucificado, segundo a tradição cristã, desde o século III, através de Orígenes e depois de Eusébio de Cesareia, nos vai ser dito, ou é Clemente de Alexandria, agora eu não lembro mais, viu? Me perdoem. Que vão dizer, mas principalmente Orígenes, do século III, vai dizer que já existia a tradição que Pedro havia sido crucificado de cabeça para baixo. E a espiritualidade vai então nos contar como foi o período em que ele desencarna, ele é recebido pelo Jesus, e a seguir que ele se recupera, vamos ver uma coisa muito interessante. Vamos ver que Pedro passa algumas semanas se recuperando. Aí você pensa assim, nossa, se Pedro passou algumas semanas, eu vou passar o quê? Um século me recuperando? Está escrito lá, ok? Simples assim? É. E assim que ele se recupera, ele vai auxiliar Jesus a curar o filhinho daquele que o matou. Porque ele é crucificado, mas ele está demorando a morrer. Então um soldado chamado Sertório joga uma pedra na cabeça dele e diz, morre, bruxo. E aí vamos ver que o primeiro socorro que Pedro faz, e aquele soldado vai se tornar cristão. Olha só que coisa. Como diz o ditado popular, a vida dá voltas. Basicamente, nós vamos ver ainda, antes de terminarmos, uma questão muito interessante. Na Igreja Católica, um dos símbolos da Igreja Católica, não tem a cruz? Tem, claro, todo mundo sabe. E a cruz invertida? Adivinha? Sim, também é o símbolo da Igreja Católica. Oi? Não, Jack, você está equivocado. A cruz invertida é símbolo do satanismo. Bobagem. Não. A cruz invertida é o símbolo de Pedro. É um símbolo cristão, mas que depois foi reinterpretado como sendo um símbolo anticristão, mas é absolutamente cristão. Isso não quer dizer que a pessoa usando uma cruz invertida ela saiba do que se trata. Eu acredito que a maioria de vocês que esteja aqui me ouvindo não sabia desse fato. E é isso. A cruz invertida é a cruz de Pedro. Simples assim? É, simples assim.
Basicamente, queridos, esta é a história de Pedro. Eu vou finalizar aqui. Antes de finalizar, se você gostou, divulgue, compartilhe, deixe seu like, inscreva-se lá no canal do Eduardo, que eu já falei no começo, né? É importante para o canal do Eduardo Espiritismo Raiz. É importante porque quanto mais pessoas estiverem inscritas no canal dele, o meu canal não, o meu canal tem meia dúzia de pessoas, mas no canal dele, quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais os vídeos do Eduardo que são sobre o Espiritismo, eles vão ser levados para o mundo. Então a pessoa, quando ela vai fazer essa ou aquela pesquisa no YouTube, vai surgir. Então faça uma gentileza ao Cristo. Livro Estude Viva, capítulo 40. A melhor caridade que você pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Então divulgue. Só de você deixar o seu like, comentar, compartilhar, sei lá pelos cálculos, sei lá do que, da onde, o YouTube entende que aquilo é de relevância. E vamos então para o nossa colocação final a respeito de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Muito provavelmente a fala mais importante de Pedro. Na verdade, ele está parafraseando Jesus, lá em Lucas capítulo 7, versículo 47, quando Jesus está falando com Maria Madalena. Mas é a frase de Pedro, que fica gravada na história da humanidade. Pedro vai nos dizer: porque o amor cobre a multidão de pecados. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 47, Jesus vai dizer para Maria de Magdala: porque muito amou, teus pecados te são perdoados. Mas é lá Pedro que ele vai então parafrasear Jesus. E ele vai dizer, sim, muitas pessoas dizem que não é Maria Madalena. Aquela passagem é Maria de Magdala, sim. Nós vamos ver isso tanto teologicamente falando, quanto no livro, eu anotei aqui, Primícias do Reino, capítulo 17. É porque os capítulos dos livros, é muito livro. Do Novo Testamento eu sei, mas daí dos muitos livros tem que anotar para a gente não falar bobagem. Então, o amor cobre a multidão de pecados. Então, queridos, queridas, eu deixo aqui o chamamento do Cristo, o chamamento de Pedro. Que o meu amor cubra a multidão de pecados que eu trago em mim. Que o teu amor, que a tua conduta amorosa, cubra a multidão de pecados que porventura você tenha. Porque Deus é amor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8. E o amor é a lei maior. O amor é a lei que resume toda a lei e os profetas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 40. Gratidão imensa por estar aqui conosco. Semana que vem estaremos aqui de volta com mais o estudo sobre mais algum apóstolo. Não sabemos ainda direito se iremos falar sobre João, Tiago Menor. Vamos pensar ainda. E deixo aqui para todos vocês gratidão imensa. E a paz que existe em mim, eu dedico a você. Muita paz. Muita paz.